Olá você, tudo bem? O nosso canal é um canal que trata de ciências biológicas, mas também de autodesenvolvimento. Nesta parte do trabalho sobre autodesenvolvimento, falamos sobre assuntos que são importantes para o seu desenvolvimento pessoal e educacional. Sendo assim, a aula de hoje é o Marco Zero para Introdução sobre o Sistema Nervoso, tema de Fisiologia Humana. Vamos conversar com você um pouco sobre neurociência, em relação a certas respostas do seu cérebro a situações de caráter físico e a situações de caráter emocional. Garanto para você que vai ser extremamente interessante. Assista a aula até o final. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Marco Zero do estudo de Sistema Nervoso, Fisiologia Humana. Isto é para você. Vamos lá? Ok! Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative as notificações. Ao término desta aula, na descrição deste vídeo, você vai encontrar esta apresentação em PDF para você baixar, como também um link específico da nossa playlist de autodesenvolvimento, com inúmeros vídeos que serão extremamente importantes para o seu autodesenvolvimento. Mas hoje, nesse marco zero do estudo de sistema nervoso, neurociência, eu quero conversar com você a respeito do giro cingulado e do corpo estriado ventral. Professor, voei agora. Calma, você vai entender. O nosso referencial acadêmico para esta aula é a partir do doutor PhD Pedro Calabres, neurocientista, diretor do canal Neurovox. Ok? Vamos lá? Ok, olha só. Existe um aspecto importante relacionado ao sistema nervoso, que é a dor física e a dor emocional. O que acontece em nosso cérebro? Vamos lá. Aqui nós temos nessa parte externa a caixa craniana, ok? E dentro dela você vai encontrar o encéfalo. Entendido ou não? Você vai encontrar o seu cérebro. O cérebro, na porção mais externa, você encontra aqui o córtex cerebral, que é o que nos interessa nesse nosso estudo aqui. O córtex cerebral, ele é dividido em dois hemisférios, tá? Através de um grande sulco localizado na sua região superior. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Esse hemisfério direito e esquerdo, lá na parte mais interna, você vai encontrar essa estrutura que está aqui em destaque. Essa estrutura em destaque é chamada de corpo caloso. O corpo caloso compreende uma rede nervosa intensificada e que faz a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Aqui abaixo você tem o cerebelo, aqui abaixo você tem um conjunto de estruturas que compõem o sistema límbico, aqui embaixo você tem o tronco cerebral, que comunica o cérebro com a coluna, com a medula espinal. Bom, mas o que interessa pra gente hoje, nesta aula, é essa estrutura que está sinalizada aqui. Chama-se giro cingulado. Giro cingulado ou giro do cíngulo anterior. Antes da gente começar a conversar sobre o giro do cíngulo anterior, preste bem atenção. Esse tecido nervoso aqui do córtex cerebral, ele é cheio de dobras. Você já percebeu isso? Cada dobra dessa aqui é chamada de giro. Entre um giro e outro, você encontra sulcos. Cada giro desse aqui, entendido? Ou cada dobrinha dessa aí, tem uma função específica no sistema nervoso. E eu quero chamar a sua atenção para este giro aqui, que está sinalizado por essa seta, que é o giro cingulado, que contorna todo o corpo caloso. Tá vendo aqui esse giro aqui em destaque? É o giro cingulado, também chamado de giro do cíngulo
anterior. Professor, esse giro do símbolo anterior, que está localizado na parte frontal, na linha medial do seu cérebro. Esse giro, ele é ativado, ele tende a ser ativado. Quando, professor? Ele é ativado em situações onde você encara um processo de rejeição, uma situação de término, por exemplo, o término de um namoro, o término de um casamento entre duas pessoas onde uma delas ama demais a outra, mas mesmo assim o casamento chegou ao fim. Numa questão de luto, quando morre uma pessoa muito ligada a você, que você tem um sentimento de ligação muito forte por essa pessoa, e em situações de desaprovação. A desaprovação provoca uma quebra de expectativa. Nessas situações adversas, ok, que você enfrenta no dia a dia, que você enfrenta na sua vida, a estrutura cerebral que é ativada, que se ilumina, quando você olha isso, tá, no eletroencefalograma que você está fazendo, essa área ela se ilumina, entendido? E você parece até que são fogos de artifício, é um negócio assim fantástico. Por isso que os neurocientistas descobriram especificamente como funciona essa respectiva área cerebral. O giro do símbolo anterior, ele está envolvido em papéis. Que papéis são esses, professor? O primeiro papel é o papel cognitivo. O papel cognitivo do giro do símbolo anterior, ou giro cingulado, está relacionado com a detecção de problemas. Detecção de problemas, por exemplo, numa quebra de expectativa. Vou dar um exemplo prático para você entender. Vamos imaginar que você detém um certo respeito, uma certa consideração, você tem uma admiração muito profunda por uma certa pessoa. E essa pessoa fez algo que decepcionou você profundamente. Isso produziu uma quebra de expectativa. Então, o giro cingulado, ou giro do símbolo anterior, certo? Ele é capaz de detectar essas problemáticas que acontecem naturalmente nas interações relacionais humanas. Agora, vai um pouco mais longe, porque o giro cingulado apresenta também um papel afetivo, que está relacionado com a angústia que você sente, relacionado com a agonia. Entendido ou não? Isso aí está mais relacionado ao giro do símbolo anterior dorsal. A parte dorsal do giro do cingulado, entendido? Está relacionado com o papel afetivo, com aquela emoção relacionada à dor, que é a emoção que nós chamamos de angústia ou agonia. Vale salientar que esse aspecto afetivo do giro cingulado também aparece na dor física. Quer ver um exemplo? Você levantou-se numa segunda-feira, 6 horas da manhã, tá? Uma segunda-feira chuvosa, e aí acidentalmente você meteu a canela na quina da cama. Pronto, se você já passou por essa experiência, você acaba de entender o que eu quero dizer com dor. Percebeu ou não? Mas existe um componente que acompanha essa dor, que é uma dor de natureza física. Você também sente a angústia, você também sente a agonia, entendido? Então, essa angústia, essa agonia, ela está relacionada tanto com a dor física, como também com a dor emocional. Agora vamos ao aspecto sensorial da dor, que está relacionado com o córtex somatosensorial, que corresponde ao mapa das sensações do corpo no cérebro, que diz para você onde foi a dor e qual a intensidade da dor. O córtex somatosensorial é um giro localizado na região medial superior do cérebro, que está aqui demarcado em verde. Ok? Essa estrutura, tá? Ela é, na verdade, o mapa do corpo no cérebro. Então, vamos supor que você pega um eletrodozinho e você produz um choque, entendido? Numa determinada região desse córtex somatosensorial. Aí a pessoa vai dizer, ô cara, tô sentindo aqui uma coceira na língua, entendido? Não? Então, doeu aqui o meu quadril, porque é nesse córtex sensorial que está exatamente todo o mapeamento que diz para o cérebro aonde ocorreu a dor e qual a intensidade, quão forte ela é e quão fraca ela é.
E aí você pergunta assim, por que sentir dor, professor? Qual a importância da dor? A dor tem uma importância biológica fundamental, uma importância na sobrevivência que é fundamental. Olha só, nos manter afastado de coisas potencialmente perigosas, tá? Manter imóvel uma parte do nosso corpo para uma recuperação. Você quebrou uma perna, precisa deixar esse membro imobilizado. Então a dor que você sente no membro faz com que você fique quieto e não agrave ainda mais a situação que não é tão boa. Então esses são os aspectos importantes de natureza biológica para garantir a manutenção da sua sobrevivência e a sua proteção. Beleza? Agora vamos lá. Vamos falar agora sobre dores emocionais. Qual é a razão das dores emocionais? Rejeição, separação, perda de alguém que amamos, quebra de certas expectativas que você tem em relação a pessoas. Então isso produz dores, as dores emocionais, que são acompanhadas com angústias fortes, acompanhadas de tristezas fortes, acompanhadas muitas vezes de uma agonia, aquilo que a gente chama também de aperto no coração, entendido? Ou a dor do coração partido, como algumas pessoas dizem. Entendido? Muito bem. Antes de falarmos sobre a questão das dores emocionais, vamos conversar um pouco a respeito de Abraham Maslow. Eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas e na pós-graduação de gestão de pessoas paguei uma disciplina chamada motivação e liderança. E nessa disciplina de motivação e liderança, se você for fazer administração, irá pagar essa disciplina também na faculdade, você estuda lá nessa disciplina de motivação e liderança sobre as teorias motivacionais, é cerca de 12 teorias. E uma das mais importantes que são estudadas é exatamente a teoria do psicólogo americano Abraham Maslow, que em 1943 criou a chamada hierarquia das necessidades. Segundo Abraham Maslow, os indivíduos da espécie humana, eles se movimentam, tá, em busca de determinadas coisas, a satisfação de determinados desejos, baseados em 5 critérios que foram hierarquizados por Maslow, do primeiro critério ao último critério, o critério mais superior. Então, o processo é chamado de a pirâmide de Maslow. E uma pirâmide caracteriza-se pelo quê? Ela caracteriza-se por ter uma base mais larga e ter um ápice bastante estreito. Ou seja, é mais fácil você satisfazer as necessidades mais básicas da pirâmide de Maslow, mas é mais difícil você satisfazer as necessidades mais superiores da pirâmide de Maslow. Vamos entender cada critério desse. A primeira necessidade da base da pirâmide, segundo Maslow, é a necessidade fisiológica. Que significa o quê? A satisfação da fome, a satisfação da sede, a satisfação sexual, que envolve também a sobrevivência, porque está relacionado com perpetuação da espécie. Uma vez satisfeita a necessidade fisiológica, você passa para a necessidade superior e seguinte, que neste caso aqui é a necessidade de segurança, que envolve moradia, que envolve proteção, que envolve a segurança em si, a própria segurança mantida, digamos, pelas instituições de segurança do Estado, pelo governo, pela estabilidade econômica do país, por uma série de fatores que deixa você seguro. Então isso aí é a segurança. Uma vez satisfeita a necessidade fisiológica e de segurança, você vai para a necessidade social, amor e pertencimento. É preciso que você se sinta pertencente a alguma coisa. Eu sou professor. Eu quero que os meus alunos gostem da minha aula. Eu quero que os meus alunos gostem de mim. Eu quero que a instituição que eu dou aula perceba que eu sou importante. Tá certo ou não? Isso me faz sentir pertencente a esta comunidade. Então isso aí é a satisfação da necessidade social. Uma vez satisfeita a necessidade social, você vai para a necessidade de autoestima. Necessidade de estima está relacionado com autoestima, com autoimagem, a visão que você tem de você, o seu amor próprio, e a partir daí você segue para a busca da autorrealização. Autorrealização atingida por poucos.
Entendido? Por quê? Essas duas bases da pirâmide, estima e autorrealização, é de poucos. Você percebe que a pirâmide é bem estreita aqui em cima. Professor, por que de poucos? Porque o custo para você alcançar a estima e alcançar a autorrealização é alto. E não é a maioria das pessoas que estão dispostas a pagar. Por isso que as necessidades mais básicas, fisiológicas, segurança e social, você busca a satisfação de qualquer maneira. E você consegue, de uma forma ou de outra, satisfazer. Mas as necessidades de estima e autorrealização, você tem que suar mais a camisa, você tem que dar mais o gás para você alcançar e realizar os seus sonhos e realizar os seus objetivos. Entendido? Existem pessoas na sociedade que vivem na base da pirâmide de Maslow, satisfazendo o dia a dia apenas em busca da necessidade fisiológica. Digamos, um pedinte que vive pedindo esmolas no meio da rua. Tudo que ele busca é a satisfação fisiológica. Ele não tem uma moradia, ele dorme ao relento, ele vive na rua. Então passa o dia buscando o quê? Trocados para se alimentar, para comer, para beber. Então ele não ultrapassou, ele não conseguiu ultrapassar a base da pirâmide de Maslow, que é a base fisiológica. Entendido até aqui? Muito bem, se você compreendeu, ative o sininho, se inscreva, e se você compreendeu, agora sim podemos falar sobre o que a neurociência, como a neurociência interpreta a pirâmide de Maslow. Então, olha só, o problema da hierarquia de Maslow, de acordo com os estudos da neurociência, é que, segundo os neurocientistas, eles dizem que os estudos afirmam que a hierarquia de Abraham Maslow esqueceu que, por sermos mamíferos, a nossa principal necessidade é a necessidade social. Não é a necessidade fisiológica, não é a necessidade de segurança. Por quê? O bebê humano é o animal mais inútil da natureza. Por quê, professor? Ele não come sozinho, ele não bebe sozinho, ele não anda sozinho, ele não dorme sozinho, ele não faz nada sozinho. Ele precisa, efetivamente, 24 horas por dia de alguém que se dedique a ele para garantir o seu sucesso a nível de sobrevivência. Concorda comigo ou não? Abandone um bebê ao relento que ele não passa de 3 horas. 3 horas depois você vai lá e esse bebê, ele atingiu o óbito, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Sendo assim, os neurocientistas dizem que a base da pirâmide de Maslow não deve ser a fisiológica, tá? E a de relacionada à proteção, à segurança, e sim a necessidade social. O primeiro estímulo que nosso cérebro recebe é o estímulo de natureza social. E aí crescemos e a grande prioridade do nosso cérebro é pensar sobre outras pessoas. E aí, olha que coisa interessante. Durante todo um dia, quanto tempo do dia você gasta pensando no outro, pensando no seu amigo, pensando no seu amor, pensando na sua família? Não importa se você está pensando bem sobre esta pessoa ou se você está pensando mal sobre estas pessoas. O que está acontecendo? O fato é que pensamos muito sobre pessoas, porque o nosso primeiro estímulo, na verdade, é social. E a partir desse estímulo social, obtemos no início da vida a satisfação da necessidade fisiológica, a satisfação da necessidade de segurança. Entendido? Sendo assim, nosso cérebro é equipado com um sistema de detecção de problemas inesperados em nossa vida social e alerta. Esse mecanismo é a dor emocional. Por que dói? Por causa desse sistema, por causa desse mecanismo. E você sabe quem está integrado a esse mecanismo? Isso, o giro cingulado ou o giro do cíngulo anterior. E neste caso, mais especificamente, o giro do cíngulo anterior dorsal. Entendido? Vamos em frente. Aí, olha só que coisa legal. Dor e prazer. O que acontece no cérebro do invejoso? Professor, o que é inveja? O desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreado de possuir ou gozar o que é de outrem.
Então a definição mais clássica da inveja é essa. A inveja não é um sentimento muito bem visto pela nossa sociedade. Então quem tem inveja não diz que tem, guarda para si. Entendido? Certo ou não? Mas sabemos que todo mundo já sentiu, ou sente, ou vai sentir, mas é um sentimento que vai surgir em você. Não se culpe por isto, não se condene por isto. É uma reação normal, faz parte da natureza do sistema nervoso cerebral. Eu preciso entender isto, eu preciso compreender isto para que eu possa lidar com esse tipo de situação da maneira melhor possível. Tá? Daí eu resolvi então fazer essa aula sobre isso. Agora olha só. Experiências comprovaram que o giro do cíngulo anterior dorsal é ativado, tá, quando o objeto de inveja se dá bem. Se o objeto de inveja se dá bem, resultado, ativação do giro do cíngulo anterior dorsal, e aí eu sinto dor. A dor acompanhada da angústia, a dor acompanhada da tristeza, a dor acompanhada da agonia, como a gente diz, aquele aperto no coração. E aí, olha só, se o objetivo de inveja está se dando mal, é ativada outra estrutura. A estrutura chama-se corpo estriado ventral, que é um certo giro cerebral que está relacionado com recompensa. Qual é o resultado então da ativação? Recompensa, você se sente recompensado porque essa estrutura está relacionada ao prazer, está relacionado à motivação. Quando você faz um exercício físico e que você sente prazer em fazer, é ativado o corpo estriado ventral. Quando você está com uma pessoa que você ama e você faz sexo ou alguma atividade que te dá prazer, qualquer coisa que você faça que te traga prazer, é ativado o corpo estriado ventral. É o giro, é a estrutura cerebral que está relacionada com o prazer, que corresponde a essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Esse símbolozinho aqui abaixo do corpo caloso, então você tem aqui, tá? E dessa estrutura, que é o corpo estriado ventral, saem algumas terminações nervosas que se ligam a uma estrutura aqui embaixo que é chamada de substância negra ou corpo negro. A substância negra, tá certo ou não? Está relacionada à recompensa e vício e ela produz um neurotransmissor chamado dopamina. Entendido? Legal? Dopamina. Dopamina é sempre liberado quando você experimenta situações de prazer. Por isso que muitas situações dessas tornam-se o quê? Viciantes. E aí, quando você chega para alguém, tá, que está numa tomografia computadorizada, por exemplo, é um exame muito bom para ver isso. Aí você começa a conversar com essa pessoa, falando de alguém por quem ela tem um sentimento de inveja, e você diz o quanto essa pessoa está se dando bem na vida. Qual a estrutura cerebral que é ativada, qual a estrutura cerebral que se ilumina, qual a estrutura cerebral que parece fogos de artifícios. O giro do cíngulo anterior dorsal. E aí você chega agora para a pessoa e fala desse alguém por quem o indivíduo sente inveja e diz o quanto ele está se dando mal na vida. Qual é a estrutura cerebral então que agora se ilumina, parece fogos de artifícios? O corpo estriado ventral. Essa aula é para a gente entender um pouco sobre nossas emoções. Você que vai fazer Enem, você que fez o Enem e alimentava grandes expectativas de que ia passar na prova e não passou. A quebra da expectativa ativa o quê? O giro do cíngulo anterior dorsal. Ficou claro isso? Entendeu como funcionam? Esse é o marco zero. Próxima aula iremos falar sobre sistema nervoso. Não esqueça de passar na descrição deste vídeo, baixar essa apresentação em PDF desta aula e acesse lá a nossa playlist Como Ser um Estudante Melhor. Link na descrição. Foi um imenso prazer estar com você. Até a próxima aula. Tchau.